E é uma graça este dia nós podemos celebrar. E não é só uma graça porque é a nossa rainha, a padroeira de Portugal, e por isso nós portugueses temos sempre assim uma devoção especial à Imaculada Conceição. É uma graça nós também reconhecermos porque é que celebramos este dia e o que é que celebramos neste dia. Não sei se vocês se recordam, eu no domingo passado contei a história que tive um retiro a semana passada e disse, então entrou assim um senhor e eu comecei a gritar, assim, chateado, e ele até disse, depois estava lá um outro senhor e disse, padre Jorge, eu quando estiver doente já não quero ir para os capuchos, porque assim, o padre a gritar assim, caramba, a gente até se assusta. Até quase para dizer, não morremos da doença, morremos da cura, né? Vamos ao hospital, o padre ralha assim connosco. E eu contei esta história para nós percebermos como as coisas acontecem. E hoje pego nesta história para nós também percebermos o que é isto de Maria ser concebida sem pecado original. O que é isto do pecado original? É muito simples. Olhem, o pecado original o pecado original, nós não sabemos o que é bem nem quando começou. A primeira leitura, de uma forma muito poética, de uma forma muito bonita, porque aquele texto é um grande poema, é assim uma história muito bem construída, mas não quer fazer ciência. Este texto da primeira leitura do Adão e da Eva não quer fazer ciência. O que quer descrever é que houve um momento em que na história da humanidade o pecado entrou. Porque quando o homem foi criado, quando o homem e a mulher foram criados, o que é que diz a palavra de Deus? Diz que Deus viu que era tudo muito bom. Mas depois, a certa altura, parece que a humanidade começou a ficar marcada por uma realidade que não conhecia, que é a realidade do pecado. E isto não pôde ser Deus a criar. Porque se nós dizemos que o homem, quando foi criado por Deus, já vinha com esta marca do pecado, então estamos a dizer que Deus é fonte de bem e fonte de mal. E isto não pode ser, porque Deus o que é que diz São João quando fala de Deus? Diz que Deus é amor. Portanto, se Deus é amor, nele não há mal. E portanto, se nele não há mal, ele não pode criar o pecado. Até São Jerónimo conta uma história muito engraçada. São Jerónimo conta uma história que um dia estava assim a meditar e que escutou uma voz, que era a voz de Deus, e dizia: Jerónimo, dá-me a única coisa que eu não te dei. E ele diz: ó Senhor, mas o que é que eu te vou dar? Olha, vou dar o meu ministério. São Jerónimo era padre. Vou dar o meu ministério, sou padre, foste tu que me deste. E Deus diz: não, isto não podes dar, porque se tu és padre, é graças a mim, à minha força. Portanto, dá-me aquilo que eu não te dei. E o São Jerónimo, como era muito estudioso, o São Jerónimo foi quem traduziu a Bíblia para o latim. Por isso é que às vezes as leituras que nós escutamos na missa, e quando vamos à nossa Bíblia, parece que há palavras que são diferentes. Porquê? Porque as leituras que nós escutamos na missa são leituras em português, mas traduzidas da Bíblia do latim, que foi São Jerónimo que a traduziu para o latim toda a Bíblia, que é chamada a Vulgata. Vulgata porque passou a ser vulgar, ou seja, passou a ser escutada em todo. E ele diz: não, toda a minha inteligência, porque eu sou inteligente, estudo a Bíblia e até consegui traduzir toda a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, para que toda a gente possa conhecer a Bíblia. E Deus responde a São Jerónimo: ó Jerónimo, mas quem é que deu a inteligência? Fui eu. Entrega-me aquilo que eu não te dei, aquilo que tu tens que eu não te dei. E Jerónimo pôs-se a pensar: ó Senhor, olha, a única coisa, olha, dou-te os meus pecados, os meus erros, confesso-os e dou-te-os. E Deus: muito bem, é isso que tu tens que me dar, para ficares limpo, porque isso
os teus pecados é a única coisa que tu tens que é tua, que não fui eu que te dei. Porque se fosse Deus a dar, Deus era fonte de bem e era fonte de mal. Só que Deus não nos deixa assim. E o que é o pecado? Olha, o pecado é isto. Nós às vezes, parece que às vezes na igreja temos esta dificuldade em falar do pecado. O pecado é isto, é aquilo que eu andava meio nervoso porque me tinha falecido um amigo e meio chateado porque tinha batido com o carro, e houve lá umas pessoas no sábado que fizeram uma coisa que eu não gostei e comecei a ralhar. Não é assim que se faz, devia ter sido feito de outra forma. E isto acontece em todos lá. Ou não acontece, não é só comigo. Às vezes, entre o marido e a mulher, também se diz entre marido e mulher não se mete a colher, não é? Mas não se mete a colher porquê? Porque às vezes também discutem. Então, mas o marido e a mulher, o esposo e a esposa não se amam? Claro que se amam. Então, se se amam, porquê é que discutem? Então discutem, lá está, é o pecado, porque às vezes as coisas saltam cá para fora. Então, mas porquê é que há discussões entre irmãos? Porque é que eu, como na minha casa, na casa dos meus pais, só havia uma televisão, e a grande discussão entre mim e o meu irmão mais novo era sobre quem é que tinha a posse do comando da televisão. Porque ter a posse do comando da televisão era ter a posse daquilo que nós víamos na televisão. E era uma discussão. E às vezes envolvia assim umas lapadas um com o outro, e dávamos a discutir, até que vinha a minha mãe e tinha que ralhar, e pronto, e já não víamos mais televisão, porque a minha mãe não deixava ver televisão quando nós começávamos a discutir por causa do comando da televisão. Então porque é que dois irmãos, crianças e adolescentes, discutiam? Lá está, porque é esta dimensão que temos cá dentro. Agora, o que é que faz Deus com isso? Deus é muito bom, porque Deus é amor. Então o que é que Deus faz? Deus envia-nos o seu Filho para limpar tudo isso em nós. E olhem, e celebrar a Imaculada Conceição é também celebrar a nossa realidade. Porque Maria foi concebida sem pecado original. Mas atenção, nós, tu e eu, também já não temos pecado. Quando? No dia do teu batismo. No dia do nosso batismo, foi tudo limpo. Ficámos puros. Até temos a veste branca, né? Falamos ao rito da veste branca, né? Esta veste branca seja para ti símbolo da dignidade cristã. Portanto, ou seja, já não temos pecado. Portanto, já não precisamos discutir por causa do comando da televisão. Já não precisamos discutir nem de ralhar porque alguém fez uma coisa que não devia ter feito. Já não precisamos de pensar mal uns dos outros. O esposo e a esposa, ou o marido e a mulher, já não precisam discutir um com o outro. O marido só tem que dizer à mulher: oh mulher, eu amo-te tanto, faz como tu quiseres. E a mulher só tem que dizer ao marido: oh marido, mas eu amo-te tanto, faz como tu quiseres. Porque já estamos limpos. E o que é que nós celebramos hoje com a Imaculada Conceição? Celebramos esta alegria. Já não há pecado em nós, porque Nosso Senhor na cruz já limpou isto tudo, já deu a vida por nós. Ele já deu a vida por nós e já limpou isto. Mas agora vocês podem pensar assim: está bem, ó Padre Jorge, já estamos limpos, mas às vezes a gente também faz o mal, também discutimos uns com os outros. Mas porquê? E aqui, olhem, eu aqui conto-vos uma história, porque também era pecado, mas pronto. Mas eu já posso falar disto, porque já, o crime já prescreveu. Já tem mais. Eu tinha para aí 12 ou 13 anos, 14 ou 15, também por aí, estamos a falar há 30 anos. O que é que eu, quando era adolescente, gostava de fazer com os meus amigos? Eu acho que já vos contei várias vezes. O que é que eu gostava de fazer com os meus amigos? Eu sou do campo, vocês não se esqueçam disso. Era tentar apanhar lagartixas. Para quê? Para lhes cortar o rabo. Cortar o rabo à lagartixa. Portanto, isso é um crime, mas a Sociedade Protetora dos Animais agora também não pode pôr nenhum processo em cima, já prescreveu, o crime já prescreveu, pronto.
Mas porquê é que nós gostávamos de cortar? Porquê é que nós gostávamos? É estupidez de miúdos, de adolescentes e de jovens. Porquê? Porque gostávamos de ver o rabo da lagartixa, já depois está cortado, ver assim, ficava assim. Ficava um bocadinho a mexer. Depois é que também parava. Pronto. Eu sei. São tontices, mas entendam, eram tontices de adolescentes, eram tontices de malta que estava a crescer, e portanto a gente também fazia tontices, né? Também uma vez, com o meu primo, divertimos-nos a destruir os ninhos das andorinhas na primavera, e depois a minha mãe, quando viu, pregou-me um par de estalos e disse que eu nunca mais destruí os ninhos das andorinhas. Pronto, depois fui chorar para casa. Aquelas tontices de miúdos, o que é que vocês querem? Pronto. Mas nós gostávamos de ver o rabo da lagartixa assim, depois de estar cortado, ainda se mexia. Ou seja, o rabo da lagartixa, já depois de estar fora desligado do corpo, parecia que ainda tinha vida. Isto é o pecado em nós. Já estamos limpos, já não está cá dentro. O São Paulo, para usar que é umas palavras que eu gosto muito, carta aos Romanos, capítulo 7, que é uma carta, aquele capítulo 7 é maravilhoso, e São Paulo diz uma coisa muito bonita, quer dizer, São Paulo fala disto, fala desta lei que ele tem dentro dele, e diz, mas eu não sei o que é que eu tenho dentro de mim, porque eu às vezes quero fazer o bem e não faço, outras vezes não quero fazer o mal e faço o mal. Olhem, eu muitas vezes não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. E que lei é esta que tenho dentro de mim? Mas isto não sou eu, é o pecado em mim. Ou seja, esta realidade de São Paulo, e São Paulo é santo, está nos altares, e São Paulo também dizia isto. Mas já não somos nós. Isto é o rabo da lagartixa que ainda anda aqui dentro, ou seja, é o rabo do pecado original que ainda anda aqui dentro assim. Por isso discutimos, por isso gritamos uns com os outros às vezes, como eu gritei no sábado passado. Por isso fazemos isto, porque salta cá para fora. Por isso, quando não nos fazem a vontade, ou quando não fazem as coisas, que às vezes nós padres é uma coisa que sofremos muito, que é, queremos tudo à nossa maneira, e tem que ser tudo à nossa maneira, e depois quando não fazem à nossa maneira, ou ralhamos, ou ficamos amuados. Pronto, isso é um problema dos padres, mas isso a gente também vamos mudando. Mas é assim. E porquê é que nós queremos fazer isso? Lá está, porque está cá dentro o pecado ainda. Mas atenção, e é isto que eu gostava muito que ficasse gravado no nosso coração. Já não é nosso. Já não é nosso. Já não é nosso. E celebrar a Imaculada Conceição, e é só isto que eu gostava muito que cada um de vocês e eu próprio gravássemos isto no coração. Que é, celebrar a Imaculada Conceição é celebrar também a graça que pelo batismo Deus nos deu a nós. Maria, é verdade, quando foi criada por Deus, foi livre, preservada, para usar a expressão da oração coleta, né? Aquela oração que eu rezei de braços abertos antes de nos sentarmos para escutar as leituras. A oração dizia: em ordem aos méritos futuros da morte do vosso Filho, a preservastes de toda a mancha de pecado. Nossa Senhora foi preservada de toda a mancha de pecado logo quando foi criada por Deus. Nós fomos limpos de toda a mancha de pecado. E por isso, o que é que isso implica hoje para ti e para mim? Olhem, podemos amar-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Podemos perdoar-nos uns aos outros. Podemos dialogar com todos. Podemos optar sempre por não discutir uns com os outros. Porquê? Porque já estamos limpos. Já não há nada. Já não há mal nenhum dentro de nós, porque foi tudo limpo no dia do nosso batismo. Por isso é que nós devemos batizar sempre as crianças. Percebem? E devemos batizar as crianças porque para que elas cresçam limpas de tudo isto. Para que o rabo da lagartixa que anda cá dentro perca força. Perca sempre força.
para que seja mais fácil amar-nos uns aos outros. Sabemos que é difícil, sabemos que às vezes isso não acontece, mas olhem, celebrar a Imaculada Conceição é celebrar esta alegria. Daqui a nada estamos a celebrar o dia de Natal. O que é celebrar o dia de Natal? É celebrar a paz, é celebrar o amor, é celebrar a luz de Deus em Jesus Cristo que vem à nossa vida. É uma graça, é uma alegria que nós nunca compreenderemos. Por isso temos graças a Deus. Eu atrevo-me a dizer isto, nós somos como Nossa Senhora. Já estamos livres. Só que a diferença é que Nossa Senhora foi preservada de toda a mancha. E nós foi só depois do batismo. Mas somos como Nossa Senhora. E por isso podemos viver como Nossa Senhora. Por isso no final de cada missa nós consagramos a Nossa Senhora. Sempre. E consagramos a Nossa Senhora porquê? Para que ela nos aconchegue. E aconchegando-nos, para que ela nos ajude a viver como ela. E é maravilhosa. Porque amou, porque compreendeu, porque não discutiu, porque diante dos soldados e daqueles que matavam o seu filho, calou-se e perdoou. Quer dizer, e rezou. Estavam lá unidos em oração no dia do Pentecostes, não sei se lembram, não se esqueçam, né, dos Atos dos Apóstolos, né, que diz que estavam reunidos em oração no mesmo lugar, os apóstolos e Nossa Senhora, seja uma mulher de oração. Por isso nós nos consagramos a ela sempre. E consagramos-nos a ela sempre no final de cada missa. Não é porque é tradição, não é porque fazemos isto, não é porque temos devoção à Nossa Senhora, não é. Também é porque temos devoção à Nossa Senhora, mas é porque com ela nós aprendemos a viver sem pecado. Porque nós, desde o dia do nosso batismo, estamos limpos como ela. Estamos a fazer caminho como ela. E por isso podemos viver como ela. Podemos perdoar, amar, viver em comunhão como ela. Podemos viver no silêncio. Podemos, como ela, fazer, como ela diz aos serventes nas bodas de Caná, né? O que é que ela diz? Fazei tudo o que ele vos disser. Podemos fazer tudo o que o nosso Senhor disser, porque ela também fazia. E podemos fazer como ela fez no dia da Anunciação, quando disse: eis a serva do Senhor, faça-se a mim segundo a vossa palavra. Por isso também nós sejamos servos de Deus. Sejamos servos deste Deus que é amor e que muito nos ama. É uma graça celebrar este dia com muita alegria e com muita confiança. O Senhor ama-nos. Por isso que Ele também nos dê a graça de continuarmos a fazer este caminho, porque assim sabemos como estamos sempre nas mãos de Deus, deste Deus que muito nos ama e que vai sempre caminhando connosco.